Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo fazendo a prece, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos reunidos de novo aqui. Que peçamos para essa semana serenidade para enfrentar cada desafio. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, dando sequência ao livro Renovando Atitudes, estamos no capítulo 22, Lágrimas. Ele vai comentar sobre o item 1 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Em realidade, representam os excessos de energia que necessitamos extravasar. Nem sempre são as mesmas fontes que determinam as lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Lágrimas nascidas do amor materno são vistas quase que corriqueiramente nos olhos das mães, apaixonadas pelos filhos. Lágrimas de alegria marejam nos olhos dos enamorados, pelas emoções com que traçam planos de felicidade no amor. Lágrimas geradas pela dor de quem vê o ente querido partir nos braços da morte física, entre as esperanças de reencontrá-lo logo mais na vida eterna. Lágrimas de amigos que apertam mãos nas realizações e uniões prósperas são sempre nascentes puras de emotividade sadia oriundas do coração. Há, porém, lágrimas criadas pelos centros de desequilíbrio, que mais se assemelham a gotas de fel, pois quando jorram congestionam os olhos, tornando-os de aspecto agressivo de cor carmim, entre energias danosas que embrutecem a vida. Lágrimas de inveja e revolta que brotam nos olhares dos orgulhosos e despeitados quando identificam criaturas que vencem obstáculos, alcançando metas e exaltando as realizações ditosas que se propuseram edificar. Lágrimas de angústia e desconforto que umedecem as pálpebras dos inconformados e rebeldes, os quais, por não respeitarem a si mesmos e aos outros, sofrem, como consequência, todos os tipos de desencontros nos caminhos onde transitam desesperados. Lágrimas de pavor e devassidão, em uma análise mais profunda, são tóxicos, destilados pela fisionomia dos corruptos, que lesam velhos, crianças e famílias inteiras na busca desenfreada de ouro e poder. Lágrimas dissimuladas que gotejam da face dos hipócritas e sedutores, os quais, por fraudarem emoções, acreditam sair ilesos perante as leis naturais da vida. Conta-se que lágrimas espessas rolaram dos olhos dos ladrões crucificados entre o Senhor Jesus no Gólgota. As gotas de lágrima do mau ladrão fecundaram no terreno dos sentimentos as raízes da reflexão e do discernimento, que permitiram entender o porquê dos corações rígidos e inflexíveis. A humanidade aprendeu que há hora de plantar e tempo de ceifar, e que nem todos estão ainda aptos a compreender a essência espiritual, nascendo, portanto, dessa percepção, o perdão incondicional.
Mas dos olhos do bom ladrão deslizaram as lágrimas dos que já admitiram seus próprios erros, vitalizando o solo abundantemente e fazendo germinar as sementes poderosas que permitem às consciências em culpa usar sempre amor incondicional para si mesmas e para os outros como forma de restaurar sua vida para melhor. Isso fez com que os seres humanos se aproximassem cada vez mais do patamar da reparação e do enorme poder de transformação que existe neles mesmos, reformulando e reorganizando gradativamente suas vidas. Estabeleceu-se assim na Terra o arrependimento, sentimento verdadeiro de remorso pelas faltas cometidas e que serve para a renovação de conceitos e atitudes. No teu mergulho interior, pondera tuas lágrimas, analisa-as e certifica-te dos sentimentos que lhes deram origem. Que sejam sadias tuas fontes geradoras de emoções e que esse líquido cristalino que escorre sobre tuas faces te levem ao encontro da paz interior, entre alicerces de uma vida plena. Vamos ouvir uma palavra de Emmanuel para complementar sobre as bem-aventuranças, capítulo 89 do livro Pão Nosso. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Essa é uma passagem de Lucas. Isso foi dito por Jesus, capítulo 6, 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Nessas duas reflexões, é necessário que a gente se pergunte, nos momentos de aflição que todos passamos, como é o nosso comportamento? Nos desesperamos ao primeiro sinal de que algo não está bem? Paramos para pensar antes de reagir? Procuramos manter o equilíbrio para tomar a atitude correta? É uma ponderação que temos que fazer. E agora vamos para o capítulo 23 do Renovando Atitudes. Os opostos. Comentário sobre o item 12 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra.
Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Assim anunciou Jesus Cristo diante da mulher surpreendida em adultério. Ele conhecia a intimidade das criaturas humanas e as via como um livro completamente aberto. Sabia de suas carências, necessidades condizentes com seu grau evolutivo, bem como conhecia todo o mecanismo proveniente de sua sombra, quer dizer, a soma de tudo aquilo que elas não desejam ter e ver em si mesmas. O termo sombra foi desenvolvido por Carl Gustav Jung, eminente psiquiatra e psicólogo suíço, para conceituar o somatório dos lados rejeitados da realidade humana, que permanecem inconscientes por não querermos vê-los. Jesus sabia que todos ali presentes fariam daquela mulher um bode expiatório, para aliviar suas consciências de culpa, projetando sobre ela seus sentimentos e emoções não aceitos e apedrejando-a sumariamente conforme as leis da época. Em consequência, todos ali reunidos sentiriam momentaneamente um alívio ao executá-la, ou mesmo livres dos pecados, pois nela seriam projetados os chamados defeitos repugnantes e desprezíveis, como se dissessem para si mesmo: não temos nada com isso. O mestre, porém, induziu-os a fazer uma introspecção, impulsionando-os para uma viagem interior, indagando: quem de vós não tem pecados? Somos a todo instante tentados a encobrir nossas vulnerabilidades ou pontos fracos, por não aceitarmos ser natural que parte de nós é segura e generosa, enquanto outra duvida e é egoísta. Faz-se necessário admitirmos nossos pecados, entre aspas, porque somente dessa forma iremos confrontar-nos com nossos sótãos fechados e promover o nosso amadurecimento espiritual. Admitindo nossos lados positivo e negativo, em outras palavras, nossa polaridade, passaremos a observar nossa ambivalência, rejeitando assim as barreiras que nos impedem de ser autênticos. Urge que reconheçamos nossa condição humana de pessoas em processo de desenvolvimento evolucional. Ao assumirmos, porém, nossos opostos como elementos naturais da estrutura humana, egoísmo, desinteresse, dominação, submissão, adulação, aversão, ciúme e indiferença, malícia, ingenuidade, vaidade, desmazelo, apego, apatia, aprendemos a não nos comportar como pêndulo, ora num extremo, ora no outro. A balança volta sempre ao ponto de equilíbrio, e é justamente essa nossa meta de aprendizagem na Terra. Nem avareza, nem esbanjamento, nem preguiça, nem superentusiasmo, nem tanto lá, nem tanto cá. Tudo com equanimidade, isto é, dando igual importância aos lados, a fim de acharmos o meio termo. As polaridades unidas formam a totalidade, ou uma unidade, mesmo porque nossa visão depende de ambas as partes unidas, para que nossas observações e estruturas não sejam claudicantes. Em suma, unir as polaridades em nossa consciência nos torna unos, ou seres totais. Com essa determinação, vamos adquirir um bom nível de permeabilidade e conseguir transcender os limites e interligar nossos opostos, atingindo o estado de consciência elevada, o que permitirá que nosso consciente e nosso inconsciente se fundam numa unidade total. Pesquisas da atualidade analisaram as metades do cérebro e chegaram à conclusão de que cada uma tem suas funções, capacidades e suas respectivas áreas, onde atuam as diferentes responsabilidades da psique humana. O lado esquerdo cuida da lógica, da linguagem, da leitura, da escrita, dos cálculos, do tempo, do pensamento digital e linear, e do lado direito do corpo, entre outras coisas, enquanto
enquanto que o direito se prende às percepções da forma, da sensação do espaço, da intuição, do simbolismo, da atemporidade, da música, do olfato e do lado esquerdo do corpo, entre outras funções. Usar a totalidade cerebral é ter uma visão real da vida que nos cerca. Portanto, com apenas metade do cérebro, teremos a bipartição da verdade, ou melhor, a não conexão dos opostos. O Mestre afirmou-nos: eu e meu Pai somos um, querendo dizer que ele era pleno, pois enxergava tudo no universo como um todo, através de sua consciência iluminada e integralizada. Jesus não agia dividido em pares opostos, não pensava e não sentia como homem ou mulher, mas como espírito eterno. Não visualizava o interior e exterior, antes observava o universo e a nós por inteiro, dentro e fora, argumentando que o reino de Deus e as muitas moradas da casa do Pai estavam no exterior e ao mesmo tempo no interior. Por isso não há nada a corrigir ou a consertar em nós, a não ser melhorar a nossa própria forma de ver as coisas, aprendendo a conhecer amplamente as interligações dos opostos, a fim de atingirmos o equilíbrio perfeito. Pecado, em síntese, são as extremidades de nossa polaridade existencial. Daí decorre a afirmação de Jesus de Nazaré aos homens que somente olhavam um dos lados do fato naquele julgamento e que, ao mesmo tempo, escondiam sentimentos e emoções que gostariam que não existissem. Em suma, a ferramenta vital para interligar os opostos chama-se amor, porque amar é buscar a unificação das pessoas e das coisas, pois ele quer fundir e não dividir. O amor tem que ser absolutamente incondicional, porque enquanto for seletivo e preferencial, não será amor real. Quem ama realmente constitui um nós, isto é, une, sem anular, o próprio eu. O sol emite raios para todas as criaturas e não distribui sua luminosidade segundo o merecimento de cada um. Assim também é o amor do Mestre. Não diferencia bons e maus, certos e errados, poderosos e simples, não separa nem divide, simplesmente ama a todos, pelo próprio prazer de amar. A citação Eu e meu Pai somos um é de João 10:30. Vamos ver o que nos fala Emmanuel a respeito do assunto, do capítulo 85 do Pão Nosso. E o adúltero? E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Passagem de João 8:4. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do Mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido o igual ensejo de santificar.
Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. A palavra de hoje é equilíbrio. Uma boa semana. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao encontro desta noite, nós vamos buscar no livro Após a Tempestade um capítulo da Joana de Ângeles, que ela fala sobre os novos obreiros do Senhor, labor em equipe. É um chamamento muito forte para todos nós, é um retrospecto das nossas lutas nas diversas encarnações. É longo, faremos uma parte neste encontro, nos recordando que nós terminamos o estudo na semana passada com aquele grupo de espíritos bendizendo a reencarnação. Ó Deus de misericórdia, sede bendito por nos terdes conseguido a lei da reencarnação. Então ouçamos agora esse grande ensinamento que nos chegou lá pelos anos 70 e que é muito forte, que é uma convocação para que percebamos o quanto temos que aproveitar por já termos muito errado, o quanto temos que aproveitar a oportunidade da encarnação que temos. Começa assim: formamos uma grande família na sublime família universal, uma equipe de espíritos afins. Vinculados uns aos outros desde o instante divino em que fomos gerados pelo excelso Pai, vimos jornadeando a penosos contributos de sofrimentos, em cujas experiências, a pouco e pouco, colocamos os pilotes de segurança para mais expressivas construções. Errando, repetimos a tarefa tantas vezes quantas se nos façam imprescindíveis para a fixação das lições superiores no recôndito do espírito necessitado. Calcetas, temos enveredado por ínvios caminhos de onde retomamos amarfanhados, trôpegos, face aos cardos e calhaus que tivemos de experimentar sob os pés andarilhos.
Ambiciosos, desertamos das diretrizes seguras da renúncia e da humildade para mergulharmos em fundos fossos, onde nos detivemos tempo sem conto, até que soassem os impositivos restauradores, concedendo-nos oportunidade de reaprender e reencetar serviços interrompidos. Dos instintos aguçados, preferimos espontaneamente as faixas animalizantes em que nos comprazíamos, no primitivismo, aos painéis coloridos e leves das esferas mais altas. Por esses e outros vigorosos motivos, temos alcançado lentamente, enquanto outros companheiros intimoratos se ergueram do caos e conseguiram ultrapassar os limites em que por enquanto ainda nos detemos. Soa-nos, porém, a hora libertadora e o instante é azado. Luz ou treva? Decisão definitiva de libertação ou fixação nos exercícios repetitivos da própria inferioridade? Ascensão ou queda nos resvaladouros das falsas necessidades que se convertem em legítimas necessidades a instâncias nossas? Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que em última análise é o soerguimento da terra mesma. Somos as células do organismo universal por enquanto enfermo, em processo liberativo sob a terapêutica preciosa do Evangelho restaurado. Não é a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus concitando-nos a redenção, ao avanço, à sublimação. Alguns o conhecemos nos idos tempos das eras primeiras da nossa era, preferindo desde então o malogro das aspirações que eram falsas. Tivemos a oportunidade ditosa e, todavia, não soubemos ou não a quisemos aproveitar. Depois, espiamos em densas dores agônicas, em regiões punitivas de sofrimentos ressarcidores. Rogamos reencarnações dolorosas em que a lepra nos dilacerasse a carne fantasista, ou a alucinação nos dominasse as paisagens mentais, ou a demência nos fizesse esquecer temporariamente as impressões mais profundas, ou o câncer nos minasse as energias, impedindo-nos de maiores derrocadas, ou a viuvez, a orfandade, a paralisia decorrente dos surtos de epidemias constantes e guerras soezes, como recursos salvadores a fim de meditarmos, refletirmos e desejarmos a luz do esclarecimento libertador. Depois, recomeçamos nas fileiras da fé, fascinados pela ensancha preciosa de reconquistarmos a paz perdida ou adquirirmos a tranquilidade desejada. Ouvimos excelentes expositores do Divino Verbo e nos comovemos. Todavia, dominados pela avidez da posse, que não morrera de todo em nosso espírito, avançamos tresloucados pelos sítios em que nos encontrávamos, amando a máquina da destruição em nome da crença. Recebemos lições invulgares de paciência e humildade dos verdadeiros heróis da renúncia. No entanto, ante o campo largo que deparávamos à frente, reacenderam-se-nos as paixões e arregimentamos forças que espizinharam povos e cidades sobre os quais dizíamos desejar implantar a cruz, crucificando os reacionários. Conotamos ensinos elevados, auridos nas fontes da inspiração superior.
Apesar disso, desejando guindar-nos aos poderes transitórios do mundo de ficções, esparzimos a intriga habilmente dissimulada, usando o punhal da infâmia e o revólver da difamação, com que conseguimos afastar inimigos que constituíam impedimento à nossa mentirosa ascensão. Vimos o resplandecer das luzes espirituais em nossas reuniões de estudo, em claustros e seminários, monastérios silenciosos e grutas ascetas. Mesmo assim, convertemos os recursos da oração e da vigilância em astúcia, com que no confessionário extorquimos as informações que usávamos para ferir e destroçar, em nome da verdade que manipulávamos a bel prazer. Pareciam inúteis os celestes apelos na acústica do nosso espírito atribulado. Reencarnamos e desencarnamos sob angústias e ansiedades, formulando planos e os destruindo, rogando retornos apressados com que nos pudéssemos reabilitar em definitivo, sem que lobrigássemos o êxito que desejávamos realmente perseguir. Ocorre que a névoa carnal tolda a visão espiritual, e de certo modo bloqueia nos espíritos tardos as percepções melhores e mais sutis, anestesiando neles os centros da inspiração e da comunhão superiores. Transcorreram séculos em vai e vens infelizes. Nossos mentores espirituais, apiedados da nossa incúria e sandice, intercederam sempre por nós, fazendo que nos fossem facultadas novas investiduras no domicílio corporal. Estivemos ao lado de artistas, pensadores, cultores das letras e das ciências, a fim de sentir-lhes o bafejo da mais alta ambição espiritual. Normalmente as suas auras nos afetavam, proporcionando-nos lampejos iluminativos e abençoados, porém, rapidamente tão intoxicados estávamos. Por fim, quando o abençoado sol de Assis resplandeceu na terra, reorganizando o exército de amor do rei Galileu, fruímos a sublime ocasião de retomar as lides da fé, palmilhando as estradas impérvias que a humildade nos oferecia, enquanto a sua voz entoava a canção da fraternidade universal com as notas melódicas da compaixão e da caridade. Sempre, em grupos afins, volvemos ao mergulho no carro somático e tentamos, em equipe, estabelecer as bases da felicidade ao calor da mensagem evangélica, que então começava a dominar os diversos arraiais da terra. Não foram poucos os esforços dos adversários da luz, tentando apagar as pegadas do discípulo amado pelos caminhos da umbria, que se estendiam por além fronteiras na terra sofredora. Inovações sutis e perigosas, excessos onde antes havia escassez, atavios em lugar de desapegos, aparências substituindo a aspereza da simplicidade, lentamente foram introduzidos no ministério cristão, e por pouco não fosse a divina vigilância do trovador de Deus, quase nada ficaria para a posteridade, além das anotações vivas da sua caminhada incomparável. Passamos a sentir o muito que deveríamos fazer por nós próprios, pelos nossos irmãos, principalmente os da retaguarda. Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se
convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Assim, já no albor do século passado, em pleno fastígio napoleônico, as hostes espirituais mourejavam, com acendrado carinho, renovando as paisagens da psicosfera da França, ainda tumultuada pelos acontecimentos revolucionários dos anos idos. A tarefa se fazia então de grande e grave porte. A maternidade ultrajada negava-se a novos cometimentos. A moralidade combalida parecia desconcertada para tentames maiores. A fé desgovernada saíra da asfixia em que padecia a alucinação para a indiferença que entorpece. Os códigos dos direitos humanos, não obstante estabelecidos pelo novo status, sofriam as injunções guerreiras do novo imperador. Lentamente, porém, se foram clareando os plúmbeos céus da humanidade, à medida em que mergulhavam na atmosfera fisiológica antigos heróis do pensamento, mártires da fé, guerreiros da caridade, missionários da filosofia como da ciência, da moral como da religião. Entre eles estava Allan Kardec, o incorruptível trabalhador da era espírita que logo deveria começar. O labor assumia proporções dantes quase jamais igualadas. Aqueles eram os dias em que as convulsões do pensamento abririam as comportas para as experiências práticas que ensejariam a era da tecnologia e da eletrônica futura, com todos os seus complexos surtos de progresso e evolução, perigosos igualmente pela probabilidade de o homem assoberbado pelas conquistas do conhecimento pensar em ser Deus, sem conseguir, todavia, ultrapassar os limites da própria insignificância. Acompanhamos assim na América e na Europa a irrupção da fenomenologia medianímica, alguns emprestando suas possibilidades para as experimentações primeiras que anunciariam o momento exato para a ação do lídimo. Expoente da razão, na fé libertada de preconceitos, de dogmas e de limitações. Outros, manipulando retortas e fazendo experiências de laboratório, deixamo-nos atrair ao fato espírita, sem que possuíssemos a coragem de declará-lo com inteireza, como fizeram poucos cultores da verdade, receosos dos compromissos novos e pesados que porventura e logicamente deveríamos assumir. Experimentadores e cobaias, legítimos ou não, multiplicaram-se rapidamente e alguns de nós entre eles. Médiuns e pesquisadores estivemos desejando cooperar sem o êxito desejado. Opúsculos e livros, folhetins e monografias apareceram volumosos e debates sensacionais encheram páginas e páginas de periódicos, bem como relatórios extensos, formaram múltiplos volumes
sem que colimassem a superior finalidade de restabelecerem na terra o culto à verdade, ao dever, ao amor, à caridade, conforme ensinara e vivera o amigo divino de todos nós. Foi Allan Kardec, indubitavelmente um insigne herói daquela hora e o exemplo insuperável para os tempos porvindouros, quem tomou a bússola da razão e conduziu com segurança a barca da fé. Abandonou tudo e, arriscando-se, pois tinha certeza da legitimidade dos postulados que os espíritos lhe ofereciam, após caldeá-los e averiguá-los com sabedoria de inspirado dos céus. Transformou-se em estrela rutilante, vitalizado pelo mundo transcendente, para clarificar intensamente os tempos de todos os tempos. Quantos, no entanto, malograram? Não pequena foi a cota dos desertores, dos detratores, dos caídos, naqueles dias e ainda hoje. Adestrados agora para os inadiáveis serviços de reconstrução do mundo em que nos encontramos, mediante o uso dos instrumentos da mansidão, da justiça e do conhecimento, mister se faz que nos detenhamos a reflexionar em regime de urgência e em clima de tranquilidade. Paremos o texto de Joana de Ângeles por aqui, do livro Após a Tempestade, os Novos Obreiros do Senhor, Labor em Equipe. E nesses momentos finais, retomando a ideia daqueles irmãos nossos, daqueles espíritos em aprendizado que bendizeram a lei da encarnação, vamos citar aqui nesse término desse nosso encontro abençoado, que eles se utilizavam da arte para serem sensibilizados, se utilizavam da arte para ministrar ali os ensinamentos aos seus mestres, trazendo o que eles colhiam de ensinamentos do Evangelho, da moral, da ciência, apresentavam em forma de romances, poemas, noticiários, e quando esses trabalhos eram aprovados, eles apresentavam essas expressões da arte. No Burgo da Esperança, que era a cidade universitária em que se encontravam. Então temos a arte como essa possibilidade abençoada que Kardec deixou tão claro para nós e que podemos trazer determinadas colocações, que é uma forma de burilarmos, de trabalharmos a nossa sensibilidade para que desta vez, quando essas estrelas cadentes estiverem entre nós, porque já estão reencarnando, nós tenhamos a condição de percebê-los e apreciá-los. Com muita gratidão no coração, rogando a Deus que a paz se faça entre todos nós. Tenhamos uma